Oi, galera, bem-vindos ao Ana Explica. E hoje a gente vai falar um pouco sobre produção industrial. Ok, vamos falar um pouco sobre sistemas de produção. O que é um sistema de produção, né? O sistema de produção, enfim, eles são sistemas que as indústrias começaram a organizar para eles poderem o quê? Ampliar a margem de lucro. Ou seja, são as estratégias que as indústrias usavam para poder ampliar a sua margem de lucro. Basicamente isso. Bom, Taylorismo, ele vai vindo um cara chamado Frederick, acho que é o nome dele, Frederick Taylor. E aí o que acontece? O que ele defendia? A otimização do processo, ou seja, racionalizar as tarefas e dos movimentos por ela exigidos, potencializando a produtividade do trabalhador. Ou seja, ele queria extrair ao máximo a produtividade do trabalhador. Para quê? Para o trabalhador ir bem? Não, para ganhar dinheiro, né? E aí, enfim, bom, eles colocavam o trabalhador em uma função específica e tornava ele especialista disso. E é assim que acontece, eles diminuíam os erros e a velocidade na produção aumentava. Aí o trabalho da fábrica, ela começou a ser fragmentado. Tipo assim, esse sistema aí, ele era mais rentável. Porém, ele era muito chato, porque o que acontecia? A pessoa fazia sempre a mesma função e a pessoa acabava ficando alienada. E aí, enfim, acabava sendo rentável, mas o trabalhador ficava meio fazendo a mesma coisa sempre e não gostando muito. Bom, no Fordismo, a gente tem a esteira de produção. O que é isso? Ela eliminou o deslocamento do trabalhador em busca de peças, porque as peças ficavam todas nessa esteira, entende? O trabalhador ele se mantinha fixo em seu local de trabalho por todo o expediente. E aí, no Fordismo, que começa a produção em série, ou seja, a produção em grande escala. Agora que, tipo assim, tem essa esteira de produção, vai ser mais fácil agora produzir em grande escala, ou seja, em grande número. Bom, aí a gente vai ter agora uma produção concentrada na fábrica. Então, em toda, tipo, só, tipo, dentro da fábrica, basicamente, vai ser onde vai estar a produção. E aí, o que acontece? Com isso, vai permitir o aumento da produção, da lucratividade e dos salários. E, além disso, vai reduzir os erros, os acidentes, o tempo investido e a jornada de trabalho. Então, é isso. Bom, agora que a gente saiu desse contexto da segunda revolução industrial, a gente vai falar um pouco do toyotismo, que é da terceira revolução industrial. Porque assim, com a Segunda Guerra, o modelo fordista não era mais viável. Porque o que acontecia? Tinha acontecido um monte de coisa lá, o pessoal ficou sem dinheiro, porque gastaram tudo na guerra, e aí agora eles têm que procurar outros meios para, enfim, ser mais viável. E aí o que acontece? As grandes fábricas, elas deram lugares a fábricas de menor porte e com uma produção flexível. Aqueles produtinhos padronizadinhos e tal, e de boa qualidade, não eram mais viáveis porque eles eram caros de ser feitos e o pessoal não tinha mais poder de compra por causa da guerra. Agora, as fábricas elas vão aderir à obsolência. O que é isso? Eles vão programar tipo uma data de validade, sem falar, né, que tem essa data de validade, para o pessoal poder trocar os produtos rápido. Ou seja, eles terem que consumir mais, entende? É por isso que quando a geladeira de antigamente, sei lá, você vai olhar, ela durava mais do que, enfim, a geladeira de hoje, porque eles usam obsolência, pra gente poder trocar mais rápido. E também eles começaram a aderir o trabalho em equipe, porque daí todos trabalham em conjunto para melhorar a qualidade do produto. Ou seja, eles trocam, tipo, um trabalhador pouco qualificado, mas altamente especializado em uma função, para esse trabalho em equipe. Bom, aí surgiu, nessa mesma vibe, o Just in Time, que ele reduz os custos de manutenção e aí a produção entrega ela vai ser sob demanda, ou seja, não vai gerar estoque, entende? E aí vai surgir agora a descentralização da produção, ou seja, a terceirização. Ou seja, eles vão contratar terceiros. Eu vou falar especificamente sobre isso. Bom, aí agora, porque não vai ser centralizado na fábrica, o que vai acontecer?
vai intensificar a organização de sistemas de transporte para poder melhorar a logística, pois a produção não era mais no mesmo lugar. Ou seja, precisa melhorar esses transportes para poder, porque agora a produção não era só na fábrica e usar terceiros. Enfim. Então vamos lá, o fluxo de produção no modelo Fordista Taylorista é que acontece. Vai para o fornecedor faz um estoque, aí ele mesmo produz, aí ele faz um estoque de novo e aí passa para o cliente. Esse é o modelo Fordista Taylorista. Então você vê, é um fluxo tipo meio que linear, sabe? E ali é tudo centralizadinho, tudo bonitinho, certo? No modelo Toyotista e o Just in Time, enfim, vai ser diferente. O cliente, ele vai ter uma demanda e aí ele vai requisitar a produção, aí a produção vai fazer requisição para o fornecedor e aí o fornecedor vai entregar para a produção a matéria-prima, aí a produção vai produzir, né, e vai entregar para o cliente de volta, entendeu? Então, tipo assim, o cliente tem uma demanda de alguma necessidade que ele tem e aí, enfim, e é assim que acontece, entende? E aí, se você perceber, por exemplo, o do fornecedor vai ser diferente da produção, que, entende? Não vai ser no mesmo lugar, não vai ser na mesma fábrica, porque agora vai ser tudo fragmentado. Deu pra entender? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a terceirização, que também é conhecido como um modelo também, que seria da produção flexível. Ou seja, o que é a terceirização? Quando uma empresa, sei lá, a fábrica, ela contrata um serviço de uma intermediária, entende? É uma prestadora de serviço que admite os trabalhadores e os disponibiliza a uma empresa. É tipo quando é uma escola, ela, tipo assim, ela não contrata ela mesma, sabe? Ir lá contratar os funcionários de limpeza. Ela pode ir lá contratar uma prestadora de serviço que ela, tipo assim, paga a empresa e a empresa manda os funcionários pra, enfim, trabalhar. É tipo isso. Mano, aí vai tá tendo tudo isso aí, pessoal enriquecendo, pessoal ficando pobre. E aí tem uma classificação chamada DIT, Divisão Internacional do Trabalho. O que acontece? Ele avalia o nível de assimetria geográfica pela forma como a mão de obra é utilizada e produz resultados que geram diferentes momentos da história. Que isso? Ela expõe o quão hierarquizada é a economia mundial. Entendeu? Por que os Estados Unidos, a Europa tem mais dinheiro do que o pessoal ali de baixo, assim? Entende? É isso que ele vai falar. E a economia mundial é dividida basicamente em central e periférica. É isso. A primeira DIT se refere lá à primeira revolução industrial. O que acontece? Como que vai ser essa divisão? Quem vai fornecer os manufaturados, os produtos, vai ser quem? As metrópoles, né? A metrópole, né? E quem vai fornecer a matéria-prima é a colônia. Ou seja, a metrópole pegava a colônia pegava a matéria-prima da colônia e aí eles faziam os manufaturados e vendiam para a colônia, entendeu? Ou, enfim, forneciam, não lembro muito bem, mas é basicamente essa a divisão. A segunda DIT vai ser lá do capitalismo industrial. O que acontece? A Inglaterra, ela fornecia, a Inglaterra que ali na segunda revolução industrial era basicamente o centro, né? Era quem comandava a industrialização e o resto basicamente consumia dela. A terceira DIT, que é da terceira revolução industrial, né, que ainda está presente ali na 4.0, né, enfim, ela vai ter a substituição das importações. E aí agora quem está no centro, enfim, quem está no topo, né, é quem detém a tecnologia e quem detém também a alta qualificação da mão de obra. Agora vai ter uma divisão muito louca agora dos desenvolvidos e dos subdesenvolvidos industrializados e também dos subdesenvolvidos não industrializados. O que acontece? Os desenvolvidos, eles vão ser os fornecedores de tecnologia e industrializados de alta tecnologia. E eles também vão ser os fornecedores do trabalho qualificado. Os subdesenvolvidos industrializados, eles vão fornecer as commodities. O que são commodities? Mercadorias primárias, ou seja, agrícola, mineral, ambiental. E aí, eles vão também fornecer os manufaturados de baixa ou média tecnologia. Os subdesenvolvidos não industrializados, eles só vão fornecer matéria-prima, entende? Se eu fosse dar um exemplo de subdesenvolvido não industrializado, seria alguns países da África. Subdesenvolvido
industrializado o Brasil, né? Que ele fornece commodities, sabe? O agro é bem forte e tal. Então a gente ainda tem um pouco de industrialização. E os desenvolvidos, pessoal da Europa, né? Enfim. É isso, gente. Muito obrigada. Deus te abençoe. E